Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, podendo ajudar, sempre trazer conteúdo diário para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Mengão. Já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos. Nessa quinta-feira o Flamengo entrará em campo aí novamente, partida válida aí pela Copa do Brasil aqui, enfrentará o Bahia, quarta de finais, né? Vamos aqui para as últimas notícias aqui. Rogério Ceni, então, no comando do Bahia. Vamos já atualizar também Copa do Brasil? Sim, claro, porque o adversário do Bahia é então o Flamengo, que ontem apresentou também mais um reforço. Vive apresentando, hein? Pois é, um dia atrás do outro, é um reforço atrás do outro. E a entrevista ontem eu achei gostei da entrevista do Gonçalo Plata ontem. Gostou? Gostei, achei simpático e bastante consciente de onde está chegando, Pedro. Pois é, tudo bem? Mais uma vez um abraço para todos aí. O Plata chegou, tá até, enfim, se comunicando bem, né? Enfim, não fala obviamente o português de maneira clara, mas arriscou até pouquíssimas palavras ali, mas se fez entender muito bem esse jogador. Chega com contrato até 2029, agosto de 2029, foi apresentado com a camisa 45, já estava uma semana mais ou menos ali no Ninho do Urubu, realizando os treinamentos, então vai ser uma boa opção para o técnico Tite. O Flamengo pagou 3.800 mil euros para o Al-Sadd do Catar. Foi uma negociação complicada, difícil, arrastada, por 50% dos direitos do jogador. Tem alguns gatilhos aí que o Flamengo pode aumentar a sua fatia de acordo com, enfim, que o Plata apresentar com a camisa do Flamengo. Estava ali, enfim, tinha familiares no Ninho do Urubu, estava animado o Plata com a sua chegada e quis mostrar bastante simpatia com o Flamengo, né? Com a torcida rubro-negra, elogiou bastante a expectativa de jogar no Maracanã, quem sabe já no próximo domingo contra o Vasco, e falou sobre palavras que trocou com o técnico Tite e lembrou também que observou vídeos de um certo Vinícius Júnior, que está hoje brilhando no Real Madrid, mas começou no Flamengo, joga pelos lados também, enfim. Vamos ver o que falou o Gonzalo Plata, atacante equatoriano de 23 anos. Cuando hablé con él, la verdad es que un entrenador muy respetado, un privilegiado yo de poder jugar para él. Me ha hablado mucho, me ha dado mucha confianza también cuando llegué en el campo, me ha dado mucha más confianza. Y a partir de ahí yo te puedo decir dónde me gustaría jugar a mí, pero la decisión la tiene él. Yo estoy a disposición del club y donde me pongan, pues intentaré hacer lo mejor posible. He mirado mucho a Vinícius cuando estaba aquí, veo videos en YouTube de él que ha estado aquí, intentar ver. Tá, então o Plata, que, como eu disse, tentou fisgar bastante o coração da nação rubro-negra com palavras, mas o pessoal está esperando bola mesmo dentro de campo, o Flamengo está precisando. Quinta-feira tem esse confronto importantíssimo com o Bahia no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem, fez 1-0 no jogo de ida e a expectativa muito grande. O Arrascaeta e o Gabigol devem voltar para esse jogo. E ontem para ele, questão de futebol brasileiro, o que ele já conhecia, ele falou, me informei, sei que aqui é muita intensidade e tem jogo toda hora. Tem 6 jogos ali que a gente joga no espaço às vezes de 10, 12 dias, enfim, na semana às vezes joga 3, 4 vezes. Então tem que estar muito bem preparado fisicamente. Chegou bem informado mesmo sobre o calendário brasileiro. O Plata buscou informações corretamente. Só para fechar, Bruno, para acrescentar, o Flamengo mantém conversas ali e tem essa possibilidade, de fato, de contratar, quem sabe, fazer uma oferta para o Martial, que estava no Manchester United, não joga desde dezembro de 2023. Seria um dos salários assim topo do elenco, né? Então o Flamengo analisa a questão financeira também, já investiu muito, teve o terreno do estádio, mas não fez proposta ainda, mas pode fazer, tem essa possibilidade. O jogador está no mercado aí, está livre e o prazo de inscrição para o Campeonato Brasileiro vai até o dia 20. Então o Flamengo mantém conversas, analisa internamente, tem essa possibilidade de Martial, quem sabe aí ser um reforço do Flamengo mais para frente, depende de como as conversas vão andar. Pedro contou pra gente até o dia 20 as inscrições no Campeonato Brasileiro. Obrigado, viu, Pedro? Copa do Brasil não dá mais, vai com o que tem. Com a sua força, tem muita história pela frente ainda.
Ele joga pela ponta direita normalmente, preferencialmente. Né? Preferencialmente pela ponta direita. Teoricamente brigaria por posição com o Luiz Araújo. Embora que o Luiz Araújo seja o Gerson, né? Então, o Luiz Araújo tem jogado pela esquerda, o Gerson ali. Quer dizer, aí que tá. Por isso que eu acho que a contratação do Plata faz sentido. Porque se o Flamengo tivesse com o elenco completo, fala, não, daí é um pouco de capricho. O Flamengo não precisaria estar tendo esse investimento todo. Mas o Flamengo está com muito desfalque ofensivo. Né? O Everton Cebolinha, por exemplo. E o Cebolinha é um jogador do qual o Tite gosta muito. Então poderia ajudar muito no lado esquerdo, aí o Luiz Araújo está caindo por lá para compensar um pouco. Daí a dupla de ataque está baleada, né? Então o Flamengo está tendo que cobrir, porque o Flamengo está querendo ir com força total nessas últimas campanhas da temporada, né? Aí tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, e o Flamengo vai querer levar as 3. Se vai conseguir ou não sei, mas vai querer vai tentar. Né? Então tem que ter força. Não vai ter força máxima em todos, mas o que não for força máxima, ser perto da força máxima. Então, acho que o Plata faz sentido. Tem que ter o maior número de alternativas. E assim, esse ataque aqui que o Juliano Araújo está dizendo: Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Rapaz, isso aí é um ataque de respeito, hein, cara? Só que são 3 pontas, né? Então quem ficaria no meio? Tipo o Luiz Araújo? O Bruno Henrique tá jogando por ali, né? O Bruno Henrique tá jogando por ali. Inclusive, ele definiu o jogo com o Bahia nisso, né? Um cruzamento, ele tá jogando como centroavante. Mas é agora, você pode tirar o Bruno Henrique e botar o Gabigol. Ou você pode tirar ou o Plata ou o Luiz Araújo, que eu acho difícil nesse momento, e botar o Bruno Henrique. Mas assim, há opções, né? Ou ficar só com dois atacantes, né? Dois pontas só ali. Só que eu acho difícil, porque se você for parar para pensar, o Tite, ele sempre usou um centroavante, né? Na seleção, ele usava um centroavante, no Corinthians ele usou centroavante. Então, não acho que ele vai querer mudar, não. Acho que ele vai adaptar e botar alguém ali como centroavante. Aquele time do Corinthians que venceu a Libertadores de 2012 não tinha centroavante. O Guerreiro chegou no meio do ano. Na Libertadores, né? No Mundial ele usou. Você lembra disso? Lembro. Se eu não me engano, era Sheik, Liedson e Jorge Henrique. Com o Danilo se aproximando, com o Paulinho, que, aliás, anunciou a aposentadoria do futebol, né? Paulinho se aposentou, fez uma bela carreira, o Paulinho. Parabéns pela carreira dele aí. De repente, pode acontecer a mesma coisa aí, cara. Porque, veja bem, o Flamengo contratou, né? Michael, contratou Alcaraz, Gonçalo Plata, Alexandro. São as contratações dessa janela. O Michael se machucou, só volta daqui a 2 meses. Então ele terá Gonçalo Plata, ele terá Luiz Araújo, ele tem o Bruno Henrique, ele tem o Gabigol, ele tem o Carlinhos, ele tem o Lohan, é um cara que pode jogar adiantado. Eu ouvi até uma situação de que ele pode mudar o esquema do jogo e usar um falso 9. E esse falso 9 poderia ser o Arrascaeta. Pode ser. Tem um elenco ali para mexer. Então, mediante a isso, por exemplo, comparando o Martial com o Memphis Depay. O Depay é muito melhor do que o Martial. Muito melhor e, teoricamente, o mesmo preço, né? Mesmo preço. É muito melhor do que o Martial, tem uma história muito maior na seleção do seu país, a trajetória dele por clubes é melhor do que a do Martial, então eu acho que o Martial está fazendo aquela proposta, tipo assim, para ir lá para o Brasil, lá para o outro lado do mundo, eu tenho que ganhar muita grana, então eu vou pedir, tá aí, se quiser, paga. E até amanhã, o Flamengo... Um vídeo no canal, Vene Casagrande, vídeo com informações importantes do Flamengo, que finalizou há pouco. Mais um treino preparatório para pegar o Bahia na quinta-feira, jogo no Maracanã, pela partida válida pela Copa do Brasil, jogo que vale classificação para a próxima fase da competição. E vamos trazer informações sobre os lesionados do Flamengo. Alguns não são mais considerados lesionados, já estão liberados para jogar, e aí o aproveitamento vai depender da comissão técnica do Tite. Mas outro foi já definido, não pega o Bahia de jeito nenhum
não se recuperou a tempo e nós vamos falar qual é esse jogador que não conseguiu se recuperar a tempo. Vamos trazer também informações quentinhas sobre os jogadores do Flamengo que estão com as suas respectivas seleções, quando eles chegam ao Rio, se vão ser aproveitados na quinta-feira contra o Bahia. Acabamos de apurar e trazer essa informação lá no Instagram, no Blue Sky também, @VeneCasagrande7. No Instagram é @VeneCasagrande, enquanto o Twitter não está de volta. No TikTok é @VeneCasagrande7 também. Então, podem me seguir nas outras redes sociais, porque lá a gente publica tudo. E no vídeo de agora também vamos falar sobre um assunto que está chamando a atenção nessas redes sociais aí. O patrocinador master do Flamengo fazendo brincadeiras com uma possível contratação de um francês. E está todo mundo achando que é a maior oferta de jogos do Brasil. Será que é ele? Nós vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo de agora. Situação. Toda vez que a gente publica algo da situação, você está alinhado com a situação. Aí publica algo da posição, você está alinhado com a oposição. Gente, na boa, vamos parar de chatice. O papel do jornalista é informar, não é apenas informar sobre, entre aspas, um lado, ou situação e oposição. Na boa, não existe lado. O negócio é informar. O mais importante nesse momento é que os candidatos mostrem para as pessoas que vão votar, no caso os conselheiros, o que eles pretendem fazer no próximo triênio. Parem de se preocupar com jornalistas, com imprensa, isso é chato demais, com rede social. É só vocês fazerem o trabalho de vocês. O lançamento oficial do Rodrigo Ducha, eu vou até ver aqui a data para não errar e acabar não dizendo que, deixa eu ver aqui a data, vai ser no dia 30 de setembro, tá? Então, no fim do mês, daqui a 20 dias, o Rodrigo Ducha vai fazer o evento, assim como o BAP fez ontem. Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, Felipe Luiz deu uma entrevista, ele participou de uma pelada, um jogo amistoso, uma brincadeira ali no CFZ, Zico estava presente, e o Felipe Luiz deu uma entrevista para os jornalistas presentes, falando sobre a chegada de Alexandro, novo lateral esquerdo do Flamengo. Recentemente ele falou o seguinte, abre aspas, um cara espetacular, nível altíssimo, jogador de Copa do Mundo. Ele vem para somar e aumentar a concorrência com Ayrton Lucas e com a possível volta do Vinha no ano que vem. A lateral está bem coberta. Ele é um jogador muito, muito grande. Ele aceitou o desafio e não é fácil. Tem que ter coragem para aceitar o desafio. Não só ele, o Alcaraz, Gonzalo Plata e Michael. São jogadores que vieram para somar. Foi uma janela de contratações excelente e magnífica para o Flamengo, disse Felipe Luiz, lembrando que Felipe Luiz é atual treinador do Sub-20 do Flamengo e acabou de ser campeão mundial Sub-20 com a equipe. E é óbvio que ele tem muito contato com o técnico Tite, porque eles têm uma ótima relação e tem que ter esse contato mesmo. Treinador profissional com treinador do Sub-20 é uma troca de conhecimento a todo momento, até porque o Sub-20 serve muitos jogadores ao elenco profissional, embora o Tite não goste muito de aproveitar a garotada. E por falar em garotada, um jogador que é pouco aproveitado pelo técnico Tite é o Matheus Gonçalves, que serviu a seleção Sub-20 recentemente em 2 amistosos, e ele falou sobre a quase saída dele do Flamengo nessa janela de transferência. Abre aspas, veio proposta tanto do Brasil quanto lá de fora, mas prefiro ficar no Flamengo, meu time de coração desde pequeno. Jogo lá desde os 12 anos, então é muito amor. Creio que posso ter mais oportunidade e ir muito bem lá. A gente pensa, conversa, vê o que é melhor sempre, mas felizmente estou no Flamengo ainda. Bom, Matheus Gonçalves, com todo respeito, você está no Flamengo ainda porque o Flamengo não aceitou te vender para o Red Bull Bragantino. E o Flamengo aceitou te vender para o Rio Ave de Portugal e você não aceitou o projeto, o que, na minha opinião, fez até certo. Acho que, analisando todo o contexto aí, eu acho que ele fez até certo. Ele queria ir para o Red Bull Bragantino, o Flamengo não entrou em acordo. Então, por isso que ele ficou no Flamengo. Mas o discurso dele, correto. Torcedor do Flamengo, tá feliz. Ficar no Flamengo também não é nada mal, né? Sejamos francos. O grande problema é, o Tite deveria dar mais oportunidades a esse jovem jogador que já mostrou que tem muito potencial. Inclusive, o Matheus Gonçalves joga numa posição que o Flamengo terá um desfalque extremamente importante para o jogo dessa quinta-feira contra o Bahia. Pois é, De La Cruz está fora do jogo, não se recuperou a tempo da lesão muscular sofrida recentemente, não foi a campo nessa terça-feira, nem deve ir a campo nessa quarta-feira, e o jogo é na quinta, ele está fora do jogo. Por outro lado, o Tite tem as voltas de Arrascaeta,
Gabigol e Léo Pereira. Esses três foram desfalques recentemente, Arrascaeta e Gabigol por mais tempo. O Léo Pereira foi desfalque apenas na última partida do Flamengo por conta de um problema no joelho, enfim. Os três estão recuperados, estão à disposição da comissão técnica, e aí o aproveitamento vai depender do técnico Tite. E sobre os convocados, vamos lá. 35 milhões de pessoas. Bruno, vamos lá, os convocados. Fabrício Bruno, Gerson, esses dois da seleção brasileira. O Flamengo vai fretar um avião ainda na noite dessa terça, para que eles cheguem hoje, terça-feira, tá? Ao Rio de Janeiro, e vão treinar amanhã de acordo com o aproveitamento na seleção. Por que de acordo com o aproveitamento na seleção? Se os dois jogarem por 90 minutos, o que eu acho muito difícil de acontecer, eles não vão treinar. Óbvio, vão fazer um trabalho regenerativo. Eu, para ser bem sincero, acho que o Fabrício Bruno nem entra em campo. Acho que, já dei minha opinião aqui no canal, o Fabrício Bruno nem era para ter sido convocado pelo técnico Dorival Júnior. Não sei nem por que chamou, apenas para um jogo. Ele já tem um monte de zagueiro lá e tem um monte de jogador que pode fazer a função de zagueiro. Achei totalmente desnecessário, só atrapalhou a vida do Flamengo. O Gerson, se jogar, não vai ser titular. Se jogar, vai entrar ali no segundo tempo, quem sabe, jogar alguns minutos. Então, acredito nesses dois aí amanhã lá no CT Ninho do Urubu treinando. Já Varela e Pulgar voltam de acordo com a programação de suas seleções. Não treinam amanhã, já está definido isso, mas podem ser aproveitados no jogo de quinta, dependendo das condições físicas. Vou dar a minha opinião. Desses convocados aí, eu acho que nenhum deveria ser aproveitado. Talvez o Fabrício Bruno, porque esse nem deve entrar em campo. Talvez o Fabrício Bruno. Eu acho que o foco do Flamengo tem que ser o jogo de domingo contra o Vasco da Gama, que vive um bom momento, não perde a 8 jogos na temporada, e no meio da outra semana contra o Peñarol, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Esse tem que ser o foco do Flamengo, na minha opinião. Eu acho que o Flamengo, um clube que faz um investimento como esse, como vem fazendo, não só o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, o foco tem que ser Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Ponto. E se ganhar a Copa do Brasil? Ótimo, comemorar título é sempre maravilhoso. Mas a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Inclusive ontem, eu até estava pensando que pode fazer sentido. Por exemplo, as Copas acabam antes da eleição, o Campeonato Brasileiro depois. Isso pode influenciar na decisão ou não sei, só estou levantando uma bola aqui pensando sobre isso. Mas, enfim, vamos lá. Além de De La Cruz, o departamento médico do Flamengo tem Cebolinha, com problema no tendão, Vinha, esses dois, e Pedro no joelho, esses três só voltam ano que vem. Michael, coxa direita, lesão grave muscular, só deve voltar em outubro aos gramados. E também o desfalque de Carlinhos, que não pode jogar a Copa do Brasil, porque já atuou pelo Nova Iguaçu. E os reforços, Alexandre, Alcaraz e Gonzalo Plata, esses não foram inscritos para essa fase da Copa do Brasil, ou seja, só podem ser aproveitados na competição se o Flamengo passar de fase. Para finalizar nosso vídeo aqui, o patrocinador master do Flamengo está brincando em algumas redes sociais aí sobre prato francês, brincando, né? Dando a entender que pode chegar um reforço francês ao Flamengo, porque eles brincaram também com o Alcaraz e tal. Aí muita gente está achando que é o Anthony Martial. Eu entrei em contato com uma pessoa da diretoria do Flamengo que me garantiu, não tem nem negociação em andamento, por conta daquilo que eu já expliquei para vocês, do alto risco de fazer a contratação desse jogador. Um jogador que chegaria com salário alto e muito tempo inativo, não entra em campo desde dezembro. Então é um risco muito alto ao fazer essa contratação na visão da diretoria do Flamengo. Então, para aqueles que me perguntam se o patrocinador master do Flamengo está anunciando um reforço no Flamengo, que é a Pixbet no caso, eu trouxe o lado de uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora vou me preparar, porque daqui a pouco tem seleção brasileira. Eu já fiz a minha fezinha na KTO, a melhor casa de aposta. Que estão falando aí, está se comentando. O time poderia ser Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, se voltar bem, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Léo Ortiz, Alan e Arrascaeta. Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Gabigol no banco de reservas. Gabigol no banco de reservas.
A desculpa, pelo menos a que está se comentando, é que seria porque ele está voltando de uma contusão. Então, ele não está em condição de jogar 90 minutos. Mas eu pergunto, a Arrascaeta também não está voltando de contusão? E o Arrascaeta pode começar jogando e jogar 90 minutos? Se o De La Cruz nem no banco vai ficar? Se o De La Cruz ficasse no banco, eu ainda dizia o seguinte, não, tudo bem, ele vai botar o Arrascaeta e depois ele entra com o De La Cruz. Como ele fez, só que o Arrascaeta contundiu imediatamente, no jogo contra quem? Agora me esqueceu, me fugiu quem foi. Um jogo que recente agora, que ele botou com o Arrascaeta, jogo com o Botafogo, goleada que a gente levou do Botafogo. O Arrascaeta sentiu com 6 minutos, entrou o De La Cruz, e o De La Cruz sentiu no final do jogo. E o Pedro sentiu, e o Gabigol sentiu, e por aí foi todo mundo. Por que o Arrascaeta pode começar jogando e o Gabriel não? O Gabriel não vai aguentar 90 minutos. Quando ele cansar, você bota o Carlinhos. Aliás, o Carlinhos não pode, porque o Carlinhos jogou pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil. Você aí monta Bruno Henrique e Luiz Araújo. Mas não. Ao que tudo indica, o Tite não está nem um pouco disposto a dar ao Gabriel a oportunidade que ele poderia ter agora com a contusão do Pedro. Imagina um meio-campo com Léo Ortiz e Alan, cara. Porque, pelo visto, se o Pulgar se machucou no jogo com o Chile mesmo, vou dar até uma sapiada aqui para ver a escalação do Chile, para ver se ele realmente saiu do jogo. Olha aqui. O Chile estava jogando. O Chile ganhou da Bolívia perdeu da Bolívia de 2-1. Em Santiago, cara. Que baba. E o Chile... Não, o Pulgar jogou até o final. Claro que levou o seu cartãozinho amarelo, mas jogou até o final. Não sei se é verdade essa história, então, de que ele sentiu, gente. Mas é o tipo da coisa. Jogou os 90 minutos hoje, terça-feira. Amanhã é viagem de volta. Em que condições jogará contra o Bahia? Então, poderia ser Léo Ortiz e Pulgar, melhora um pouco. Mas, ainda assim, olha, o time fisicamente vai estar muito comprometido. E sobre o Arrascaeta, eu já falei que há tempos atrás, há 2 semanas atrás, mais ou menos, tinham me passado a informação que ele estava com um problema no joelho. Que ele poderia ser submetido até a uma artroscopia. E o amigo Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo e cobre muito bem, me mandou aqui, e eu mostrei para vocês, a relação de contusões do De La Cruz nos últimos anos no River. É uma coisa impressionante. Várias delas por causa do joelho. Então, será que o problema não é... Sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are found. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter.
Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. Isso aí, nação, deixa aquele like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada do mais querido e mais amado do Brasil, Flamengo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, nação.